também a bioquímica, a biologia e tudo mais. E quando nós vamos estudar, por exemplo, na biologia da vida, o código genético, a gente percebe que há uma codificação arbitrária. Uma mente inteligente decidiu codificar o código. Eberlin, você brinca com a ignorância da sua própria mente. Hoje o bambu geme aqui com Antony Galvão. Dia com Antony Galvão. Olá, meus amigos, Antony chegando com mais um vídeo para o canal, né? Com um visual diferente, visual bem legal, né? O cabelo mais preto e a barba e o bigode. Achei legal. Não tem como melhorar a lataria, né? Não tem como. Mas a gente faz o possível para mudar sempre trazer uma mudança. O vídeo de hoje é uma reflexão um pouco mais profunda. Eu vou procurar ser cauteloso na minha crítica aqui, né? Eu vou ser bem polêmico aqui. Vai ser uma crítica bem forte. Mas separar o ser humano da ideia. Deixando claro. O ser humano da ideia. Dentro da ideia eu faço críticas e faço também coloco algumas referências do que eu penso. Assistindo um pouquinho só, porque eu não consegui assistir muito de um debate amigo. Aquilo não é um debate, aquilo é uma conversa de amigos entre o Dr. Marcos Eberlin e Luiz Felipe Pondé, ateu. Mas é um ateu que ele diz que ele é um ateu não praticante. Não sei o que é um ateu praticante. O que é que ele pensa com isso? Talvez ele esteja interpretando a diferença entre o ateu que aceita tudo, tá tudo bem, tá tudo legal. O religioso pode falar o que quiser de ateu, pode falar o que quiser, pode emitir do jeito que querer, ele não tá nem aí, nem vai chegando. Pode discriminar um ateu, né? Ele não tá nem aí. Talvez ele esteja criticando o ateu que não é a favor disso e que milita uma racionalidade e desce realmente a ripa nesses intolerantes religiosos e também intolerantes em questão ateísta, que são os próprios religiosos. Deixando claro, nada contra o ser humano, eu vou fazer a crítica aqui bem severa, mas dividir. E o Pondé é um ateu assim como qualquer um de nós, porém, ele diz que ele não é um ateu chato, ou seja, o Antony Galvão é um ateu chato, porque tem um canal que milita a racionalidade. Chato, e você sempre, porque eu fui 25 anos religioso, fui pastor infelizmente, e sei o que é isso. Então eu posso criticar, eu posso ser muito chato mesmo, coisa que o Pondé não foi. Então o Pondé não sabe o que se prega em cima de tribuna contra uma pessoa que se diz santa, pregando contra o cético, né? Que eles chamam de incrédulo, que vão para o inferno arder eternamente. Para qualquer religioso, o Pondé vai arder eternamente, tanto quanto eu, em um lugar de tortura. E parece que o Pondé não sabe disso, né? Aí ele fica dando uma de um ateu light, um ateu suave, eu não quero. Tá. Só que ele não sabe o tanto que ele é discriminado, como eu e qualquer outro ateu aqui no Brasil. Mas para saber tem que ter sido realmente religioso. Mas o Pondé, ele tem umas ideias maravilhosas também, legais, ele é um cara dotado. Ele realmente é bem preparado. Se ele quisesse sim ajudar a desmistificar, ele seria um cara para isso, porque ele conhece muito. Aí, contrapartida, do outro lado, nós temos quem? O doutor Marcos Eberlin. Nada contra os seus diplomas, deixando claro, nada contra a sua pessoa, ser humano. A crítica vai ser dentro da ideia insana e burra dele, ideia burra, de acreditar em um design demente de 6.000 anos. Que merda. Cara, e o problema todo é que ele fala de evidências. Na verdade, ele é um assassino de evidências. Ele é um atropelador. Eu vou falar de uma forma um pouco mais
mas leve um atropelador de evidências. Ele tenta inventar uma evidência para tentar criar dentro da ciência, né? Para colocar aí razão dentro de uma evidência demente. Na verdade, os meus amigos chamam de design demente, criado pelo Eberlin. O estilo dele, o pensamento dele. E eu já vou mais além. E para mim é um design doente. É doente mesmo. Para mim é patologia. Para mim é um assunto sério no cérebro do ser humano. O ser humano dele, já falei, é uma pessoa que tem lá as suas responsabilidades. Não estou falando disso. Estou falando da sua índole. Não estou falando do seu caráter fora da ideia. Eu estou criticando a ideia, deixando claro. E, na minha opinião, a ideia do Eberlin, na minha opinião, é uma ideia muito, muito prejudicial ao país que nós temos. Prejudicial. Entendeu? É um trabalho de insanidade pública, né? É um trabalho que não causa efeito positivo, mas sim negativo para alienar mais pessoas. Então, qual seria, Anthony, a referência, uma palavra, uma frase que você daria à ideia do Marco Eberlin? Na minha opinião, seria os dois dedos. Na minha opinião, seriam dois dedos, o médio e o indicador no centro da garganta, tá? Você que tem um pensamento racional. Eu não tô falando do burro, não. Não tô falando do mula, não. Mentalmente falando, não. Tô falando do racional, que percebem as coisas em observar, em ver, né? Eu estou falando da pessoa que tem perspectiva, que tem intuição, que tem visão ampla para as coisas que acontecem aí do nosso dia a dia. Para as pessoas que têm este pensamento, a ideia do Marcos Eberlin, na minha opinião, só vai definir os dois dedos dentro, o indicador e o médio, dentro da boca, no centro da garganta, forçando a um vômito rápido. Porque não dá para assistir um cara desse, cara, meia hora. Se eu assistir um cara desse meia hora, eu te garanto que aqui não é nem piada, não, é realidade. Eu tenho que tomar no mínimo 2 comprimidos de Dramin, que as pessoas tomam para viajar, pessoas que não são tão fortes, né, quando viajam em carros fechados, com ar-condicionado, enfim. Vocês estão entendendo? Porque o cara pegar uma ideia para criar dentro de uma coisa que não faz sentido, para dar existência a uma fantasia, cara, ele teria que ser estudado pela NASA. Um cara desse teria que ser estudado pela NASA para ver até onde chega o grau de burrice no ser humano. É isso mesmo. Tá chamando ele de burro, Antônio? Não. Tô dizendo que essa ideia dele prova. Porque, cara, nós temos várias evidências científicas, com estudos provados de fósseis, de matérias que têm milhões de anos. Não tem como ter apenas 6.000 anos. Não dá para ter 6.000 anos. São datações, cara. São coisas até religiosos, assim como outro também, que a ideia é muito insana, mas tá um pouco à frente, que é o Rodrigo Tripa, que eu chamo de Rodrigo Tripa, Rodrigo Silva, que é arqueólogo, não concorda muito com o Marcos Eberlin. Porque ele faz lá o seu estudo arqueólogo. Agora, criar uma coisa dessa. Aí ele vai para um debate com o senhor Luiz Felipe Pondé. E aí começa o início, um monte de mentira, na minha opinião. Um tipo de tratamento falso, na minha opinião. Essa é a opinião minha, não estou afirmando nada. Sobre o Pondé, claro, o respeito que nós temos pelo filósofo Pondé, por isso que nós convidamos ele, aquela coisa, nada disso, mentira. Convidou para tentar hostilizar, de uma certa forma, a ideia do cara. Mas porque ele sabe que o Pondé, ele é um ateu light, né? Entenda, suave, que ele não vai fazer o que o Antônio Miranda, as perguntas que o Antônio Miranda fez para o Eberlin, as perguntas que qualquer outro ateu
Por que ele não encara o Jason Ferrer, cara? Não tem como encarar o Jason Ferrer. Ah, porque o Jason Ferrer ainda não está no grau de fama do Eberle. Ah, que nada, cara. Jason Ferrer dá um banho sem sabonete nele. Encara o Jason Ferrer. Encara. Eu tinha vontade de ver. Ou então o próprio Antônio Miranda, como ele lá naquele debate, que deu um banho também sem sabonete, ou o Fábio Sabino e outros aí. Tá? Mas não, é fácil convidar o Pondé, porque o Pondé já falou que ele não é um ateu chato. Ele tem que convidar então um ateu chato. É assim que eles denominam o ateu racional, o ateu que não aceita mais ser discriminado no Brasil, um ateu que não aceita mais o cara preferir um bandido de alta periculosidade dentro da casa dele do que um ateu humanista, porque isso já foi provado em entrevistas na rua aí, o Jason Ferrer já fez entrevistas, tem pessoas que preferem ver ateus mortos, além de mortos no inferno, queimando eternamente. Então, é muito simples, é muito fácil, mas o Pondé, como ele é um filósofo, ele tem os seus livros publicados, as suas edições publicadas, ele precisa que religiosos comprem as suas edições, mesmo sem concordar com ele. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo beleza, então não vamos militar nada, vamos ser chatos. Agora, eu queria que o senhor Pondé, ele pudesse disfarçar de um crente, que ninguém viesse a reconhecer ele, fosse para uma igreja do estilo pentecostal, para ele ver o que acontece dentro dessas igrejas. O que é que esses caras falam? Aí ele voltaria transformado. Aí ele diria, não, realmente é melhor, muito melhor ser um ateu um pouco mais chato mesmo. Porque, cara, o país é um país místico e um país que vive de falsidade religiosa. Não existe nenhum religioso. Eu falo sem nenhuma exceção. Respeito o ser humano. Mas não tem um religioso que profere uma verdade sobre nada da vida. Pode ter um pouco respeitador, pode ter um religioso que seja mais light, que não queira o mal para ninguém. Mas passou daí, é falsidade e mentiras. Cara, a gente vê no dia a dia os acontecimentos do dia a dia, de tudo que acontece com nossas crianças, com os nossos adolescentes, os nossos jovens, com pessoas idosas, pessoas maduras, em hospitais, em locais de violência, de abusos, em guerras e tudo. Isso aí sim traz a evidência da razão de que não há Deus em nenhum lugar nenhum. Mas esses caras, eles querem colocar uma máscara. O Pondé é ateu, mas a máscara do Pondé, eu não sou um ateu chato, eu não sou um ateu praticante, como se ateu fosse uma religião, fosse um religioso. Ah, eu não sou isso, eu sou... Por quê? Porque ele quer ser aquele cara. Tá, tudo bem. Mesmo porque aqui, meu canal não é um canal para criticar ateu. Eu já falei para vocês, eu nunca fiz nenhum vídeo aqui criticando nenhum ateu por ser ateu. Ele sendo ateu, para mim, já é um grau de uma inteligência muito grande. E se não for ateu, no mínimo um agnóstico, para mim, de uma inteligência muito grande usada. Porque para mim todos os seres humanos são inteligentes, mas usar inteligência é muito pouco. E o Eberlin já mostrou que ele não usa inteligência nenhuma. Ele tem as ideias do Eberlin, já mostra, já classifica como uma pessoa desprovida de todo e qualquer tipo de inteligência usada. Ele é inteligente, senão ele não teria a capacidade que ele tem, culto para falar, um cara tem os seus diplomas, já falei, não estou criticando os seus diplomas, carrega o nome de doutor, mas um lado do cérebro, o outro lado do cérebro é pior do que um esgotamento ali que desce para cair no Rio Tietê de São Paulo. E imagina um esgotamento que vem do centro da cidade, onde tem a compacta massa de pessoas que cai dentro do Tietê. Na minha opinião, é o lado do cérebro do Eberlin em questão de ideia. Então não dá. Aí chegaram para mim e disseram, Antônio, assiste o debate entre o Eberlin e o Pondé. Eu falei, cara, debate? Aí eu digo, eu não consegui 15 minutos, cara. Que 15 minutos? Eu tentava avançar para chegar mais no Pondé, mas o Pondé estava o tempo todo falando ali, tentando
mascarar algumas verdades, por mais que ele sabe das verdades, para ser respeitoso o máximo, né? Um filósofo, aquela coisa toda. Mas o outro não. O outro, quando começava a falar, moço, tanta besteira. E ele começava a falar de evidência. Ele começava a falar de ciência, cara. Ciência, evidência da ciência. Que merda na mente desse cara. Mas não é qualquer merda, não. Eu lembro que uma certa feita o Pirula, né? Um Pirula que também é um ateu bem inteligente, que mostra muitas coisas legais no canal dele. Ele criticando o Rodrigo Silva, ele falou que o Rodrigo Silva, quando fala, só sai bosta. E ele falou que não é qualquer bosta, não. E ele fez, né, a comparação, que tipo de bosta. No caso do Eberlin, eu não sei que tipo de merda é, que tipo de bosta é. Mas não tem como comparar, né? Porque qualquer tipo de fezes, de excremento, de esterco, de uma certa forma pode servir para alguma coisa depois de seca, alguma coisa assim. Mas no caso, o que está na mente de um cara desse é difícil. Moço, quando a gente começa a assistir um cara falar, putz grilo, como é que pode existir um ser humano com uma ideia tão burra? Não, moço, eu preciso entender que tipo de anomalia mental é essa. Ou eu possa ser que eu estou aqui criticando o Dr. Eberlin, mas possa ser que seja uma estratégia, que eu não estou afirmando, mas possa ser que ele saiba de tudo, porque não tem como não saber, pelo tanto que ele estudou. Pode ser que ele diz, não, eu vou entrar por este caminho, assim como o terraplanista, né? O terraplanista, mesmo tendo as provas que a Terra não é plana, coisa nenhuma, ele vai inventar, ele vai criar, né? E agora foi provado que o terraplanista está totalmente errado quando um colega, acho que um amigo do Sérgio Sacani, fez um vídeo mostrando lá na Antártida, né, o sol da meia-noite. Porque na Terra plana não tem como acontecer aquilo. Mesmo sendo provado, vários países, até países rivais, que estão aí com telescópios e aparelhos no espaço, todos eles afirmam, por evidências e fotos e vídeos, que o planeta é um globo e está em órbita. Mesmo assim existe o terraplanista, que é tão burro que ele vai inventar a religião dele, a religião terraplana. Tá? É a mesma coisa. Agora, a religiosidade do design doente, do design demente, é uma coisa pior ainda do que o terraplanismo. Então, distinguir o que o senhor Eberlin apregoa é a mesma coisa de distinguir o que um preterista, né, do preterismo, que o preterismo também é uma coisa absurda. O preterismo é outra mentira louca, mas o preterismo não tem tanta força no Brasil, né? O preterismo é algo que somente pessoas que têm problema mental para acreditar nisso, para tentar dar uma razão à existência, né, dos deuses, de alguma coisa aí que já aconteceu, que já teve julgamento, que Jesus já voltou. Então isso é uma coisa absurda. Tudo bem, mas o design demente do senhor Eberlin, demente e doente, na minha opinião, é a ideia dele. É uma ideia muito, muito maldosa, cara. Como eu falei, pode ser que seja uma estratégia, pode ser que ele saiba que a verdade não é essa, mesmo que ele não seja um ateu, ali rustido de religioso, de crença, mas pode ser que ele não, isso dá dinheiro. Eu vou para frente, eu vou fazer publicações, vou ter o meu público e eu vou dizer que foi assim, eu vou confirmar o que está escrito no livro mentiroso, no livro lendário, livro infantil, uma certa parte infantil e outra certa parte terrorista. Se você não sabe, o livro que você acredita como sagrado, uma parte dele é infantil, a outra parte é totalmente terrorista. É totalmente cheia de sangue derramado de inocentes, principalmente animais e crianças. Infelizmente as pessoas acreditam nesta merda. E o que precisamos é o humanismo. Humanismo independente de querer saber, questionar como foi que isso foi feito ou não, como foi que existiu os primeiros átomos. Eu nunca afirmei aqui que a ciência está 100% correta, nunca afirmei aqui que o Big Bang está 100% correto, eu nunca afirmei aqui que tudo que é... Mas o que é evidenciado são fósseis, são matérias.
essas coisas ali. Por exemplo, todos nós sabemos, de coisa salteado por evidência, que o dinossauro existiu. E o dinossauro era um animal muito grande. Como ele foi extinto, aí vem aquela questão do asteroide e tudo, mas a certeza é que ele existiu por conta dos fósseis que acham por aí. Mas o Eberlin, ele consegue colocar dinossauro na Arca de Noé. Vocês estão entendendo o grau de pensamento louco? Por isso que eu falei para vocês que essa crítica é uma crítica bem forte no campo das ideias, para eu não sair deste campo. Para que, se um dia ele assistir esse vídeo, ele entender que eu não estou falando do ser humano dele. Que o ser humano dele é um senhor que eu sei que tem suas responsabilidades, é uma pessoa de boa índole. Pode ser até um cara legal, fora ali nos bastidores. Mas eu estou criticando a ideia. Como ele pode criticar a minha também? Ele pode falar da minha ideia do que ele querer. Agora, sustentar da sustentabilidade uma coisa que é fora da evidência científica e dizer que tem evidência científica, aí para mim já é loucura. Me perdoe, mas aí já é loucura. Então, este vídeo é um vídeo totalmente crítico à ideia do senhor Marcos Eberlin e um pouco crítico à suavidade do ateísmo do senhor Pondé. Porque eu acho que o senhor Pondé, ele sabe mais do que de cor que nós somos discriminados muito mais até do que os afrodescendentes aqui no Brasil. Nós somos mais discriminados do que os homossexuais que já lutam pelos seus direitos. Nós somos, porque hoje, se você fazer uma entrevista na rua para qualquer pessoa que acha de um homossexual, porque ele sabe da lei contra a homofobia, ele vai dizer que tá tudo bem, tá tudo certo, é gente boa, que tudo bem, aquela coisa toda. Aí tudo bem. Se fizer uma entrevista na rua para qualquer pessoa aqui no Brasil e perguntar o que ele acha se ele ser uma pessoa de pele branca, que isso não tem nada a ver, pele não quer dizer nada, o que ele acha de um afrodescendente, ele vai falar que é igual a qualquer um, é um ser humano, tá tudo bem. E por que ele não fala outra coisa, mesmo se ele ser um racista enrustido? Porque ele sabe que existe uma lei que vai contra, e a lei para proteger sim essas pessoas, porque essas pessoas são dignas de respeito. Agora, se fala qualquer um aí, pode ser Rede Globo, pode ser Record, pode ser Bandeirante, pode ser SBT, qualquer televisão aberta aí, faça uma entrevista na rua e pergunta um religioso o que é que ele acha de um ateu para ver. Ele vai tirar dos cachorros e vai jogar em cima do ateu. Alguns não, mas deles vão. E se dizer assim, se tiver que escolher para estar na sua casa um bandido de alta periculosidade, um violentador de mulher, de criança e um ateu, o infeliz vai dizer que prefere o bandido, o criminoso. Vocês estão entendendo? Aí o senhor Pondé tem que jogar para debaixo do tapete essas coisas. Não, mas eu sou um ateu não praticante, eu sou um ateu que não sou chato. O senhor precisa visitar umas igrejas evangélicas, viu, meu amigo? Eu sei que não sei se o senhor teria coragem para isso, mas o senhor deveria visitar algumas religiões e ver o que eles propagam em cima dessas tribunas, para depois o senhor ver se o senhor pode falar o que o senhor está falando. Mas, como eu falei aqui, o Pondé é ateu. O Pondé tem boas ideias. O Pondé sabe que Deus não existe. Ele sabe que Deus não está em lugar nenhum, porque ele examina os fatos, ele sabe disso. Mas o senhor Eberlin, ou é uma estratégia, ou realmente a mente dele tem um lado que não funciona. Foi atrofiado desde a infância na questão de ideia religiosa, e aí vai sempre jogar ele para o campo da mentira. E ele vai viver mentindo para muitas pessoas e enganando. Mas aqui, o meu canal, o canal do Ferreira, o canal do Sabino, o canal do Antônio, o canal do Daniel Gontijo, o canal do Eustáquio e vários amigos aí na internet que tem vários canais, não dá para falar o nome de todos. Nós estamos aqui para desmistificar e ajudar o ser humano a pensar, não contra a fé de ninguém. Você pode ter fé no que querer. Agora, se você caminhar no raciocínio de Eberlin, vai morrer burro. Não posso fazer nada. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso, que a ideia dele é uma ideia burra. É isso que eu tenho a dizer. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.